Oi, queridos e queridas do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Aula de hoje, redação, tá? Então, a página 200, eu vou explicar para vocês e vocês vão executar e mandá-la por e-mail, mas, por favor, digita o nome na redação, não esqueçam, porque eu imprimo e aí a redação fica sem nome, depois dá um trabalho imenso procurar de quem é o aluno. Eu recebo por e-mail, gente. Não só de vocês, recebo da escola praticamente toda, Fundamental 2 e médio. Então, imagine a quantidade de redações que eu recebo. Então, por favor, ponha um nome na folha, tá bom? E é digitada, não é escrita a caneta nem a lápis, digitada. Não estou conseguindo imprimir e visualizar redações escritas a caneta ou a lápis, somente digitadas. Bom, na página 200, nós vamos trabalhar carta argumentativa. Pessoal, argumentar é importantíssimo. Faz parte do ser humano ter poder de argumentação. Porque através da argumentação você luta por seus direitos, entenderam? Uma boa argumentação garante o cumprimento das regras e dos seus direitos. Então, vejam bem, em que momento da escrita você utiliza a argumentação? Nas dissertações argumentativas, que são as redações do Enem. Nos artigos de opinião, que vocês podem vir a escrever para comentar sobre o seu ponto de vista em determinado assunto e argumentar este ponto de vista. Numa carta de reclamação, onde você escreve para reclamar para uma empresa, por exemplo, sobre algo que não lhe foi prestado devida atenção. Ou para qualquer site onde você tenha que reclamar sobre determinada empresa, como o Reclame Aqui, certo? Você precisa argumentar para poder ser atendido o teu pedido. A carta argumentativa, ela segue um padrão. Por que ela é chamada... existe a... Gente, eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Pronto, desculpem. Eu dei uma paradinha porque minha cachorrinha, ela é velhinha, né? E ela quis subir no sofá e ela tá... Não sei o que aconteceu, de repente ela não consegue mais subir nem na cama nem no sofá. Ela tenta subir e cai, não consegue, não tem força para subir. E aí ela foi subir no sofá agora, enquanto eu estou dando aula para vocês, e ela caiu de costas, coitadinha. Aí eu fui ajudá-la a subir. Muito bem. A carta argumentativa, veja, a carta de reclamação que você faz para um órgão do governo e coloca numa revista e tudo mais, ela é direcionada a empresas, sites, órgãos oficiais do governo e tal. A carta argumentativa que você vai elaborar, gente, ela se destina a uma escola, a um grupo particular, tá? Uma igreja, um templo, sei lá. Ela não é enviada, esta carta argumentativa, ela não é enviada a um órgão de governo. O órgão de governo é chamada carta de reclamação, porque lá você reclama por algo e contesta e faz solicitação. A carta argumentativa, ela é muito parecida, só que o veículo é diferente, tá? Qual é a estrutura da carta? Preste atenção. As partes obrigatórias que precisam constar nesta carta. Primeiro, o cabeçalho, que é a data. O cabeçalho é composto pela data por extenso. O que é uma data por extenso? O nome da cidade onde você está escrevendo, vírgula. Em algarismo, o dia, a palavrinha de, o mês por extenso, a palavrinha de, a preposição de, e o ano em algarismos. Então, por exemplo, São Paulo, 5 de junho, por escrito, só o número, o algarismo 5 é que vai ser escrito, em algarismo mesmo, é o número 5 em algarismo. 5 de junho de
2020 em algarismos. Ok? O restante tudo por extenso. Pula uma linha e escreva o vocativo. O que é o vocativo? É a pessoa a quem você está dirigindo esta carta. Então, por exemplo, você tem que deixar para o interlocutor, ou seja, para quem vai receber a carta, exatamente a quem esta carta está dirigida. Então, por exemplo, você vai escrever uma carta à Rita, diretora do Colégio 13 de Julho. Então, você vai colocar o vocativo. Se você tem um grau íntimo com a pessoa, você pode colocar cara, querida. Se você não tem um grau íntimo, então é senhora, senhor, tá? Então, digamos que você vai escrever para a Rita, é uma carta argumentativa. Então, você vai colocar a data, pula uma linha e escreve: cara Rita, ou senhora Rita, diretora do Colégio 13 de Julho. Identifique quem é esta pessoa, tá? Cara Rita, vírgula, ou na linha de baixo, diretora do Colégio 13 de Julho, ou na mesma linha, tá? Na linha de baixo, sem pular linha. Depois do vocativo, você não pula linha. Ponha parágrafo e escreva o corpo do texto. Como é composto o corpo do texto, gente? Tal qual uma dissertação. Introdução do assunto, argumentos e a conclusão. Então, a introdução com o ponto de vista que você está defendendo, a sua tese. O desenvolvimento são os argumentos que você vai oferecer para defender a sua tese. E a conclusão é o reforço da sua tese com outras palavras, você vai fazer uma paráfrase e, se couber aí, uma proposta de intervenção, de melhoria do assunto, de solução. Certo? Terminou o corpo do texto, na última linha, abaixo da conclusão, pule uma linha e faça a despedida. Se não houver grau de intimidade, atenciosamente, ou aguardando sua resposta. Se houver intimidade, espero sua resposta, aguardo sua resposta, querido amigo, querida amiga, ou sei lá. E embaixo a sua assinatura. A linguagem, gente, é o padrão culto, mesmo que seja para um amigo, não pode ser linguagem informal, de oralidade, não, padrão culto da língua, certo? Bom, aqui nós temos uma proposta de carta argumentativa. Bom, gente, vamos lá, precisei dar outra paradinha. Vejam, existe uma proposta de produção de texto. A relação das pessoas com os livros, você sabe que ela é bem variada, né? Essa relação. Há aqueles que leem bastante, que gostam muito de ler. Há aqueles que não gostam tanto. Há aqueles que leem bastante, mas não exatamente livros. Eles leem muito jornal, muita revista, muitos assuntos na internet, né, noticiados na internet e tudo mais. Ou seja, leem todo dia bastante coisa, mas não necessariamente um livro. Tá? Então, essa relação de leitura, ela é muito variável de pessoa para pessoa. Muito bem. Quando se está na escola, se lê, alguns alunos leem muito mais do que quando se sai dela. Por quê? Não gostam de ler e só leem por obrigação, tá? Porque existe uma obrigatoriedade no colégio desses livros que são adotados. O Mário Quintana, um poeta, ele tinha uma frase que ele falava bastante.
O verdadeiro analfabeto não é aquele que não aprendeu a ler, mas aquele que lê, mas aqueles que... Perdão. O verdadeiro analfabeto não são aqueles que não aprenderam a ler. São aqueles que leem, que aprenderam a ler, mas não leem. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? O analfabeto, o que é uma pessoa analfabeta? Aquela que não foi alfabetizada, tá? Existem os analfabetos funcionais. O que significa isso? São pessoas que leem, escrevem seu nome, mas elas não compreendem aquilo que leem. Elas leem muito mal, não no sentido de ler silabado. Elas não entendem o que estão lendo. Isso é o chamado analfabeto funcional. O que ele quis dizer com os verdadeiros analfabetos? Aqueles analfabetos aí, ele usou num sentido mais metafórico. O que ele quis dizer? Quais são os verdadeiros analfabetos? Não são aqueles que não aprenderam a ler. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler, mas não leem. Então, ele quer dizer o seguinte: aquele que não aprendeu a ler, ele não teve oportunidade. Ele teve algo que interrompeu o processo, ou o processo não se concretizou, seja pela questão social, seja pela questão cognitiva, fisiológica cognitiva, ele tem um processo neurológico que o impede de aprender por algum motivo, uma lesão cerebral e assim por diante. Então, veja, o que ele está querendo dizer é que a palavra analfabeto, na verdade, deve ser empregada àqueles que leem, que aprenderam a ler, que sabem ler, mas não leem, porque dizem que não gostam. É essa a fala do Mário Quintana. Muito bem. Qual é a proposta? Você considera esta fala dele inquestionável? Uma verdade realmente absoluta? O que quer dizer isso, gente? Você concorda que a leitura é importante? Veja, a leitura, gente, ela não é necessariamente feita por livros. Volto a repetir. É um engano aquela pessoa, aquele professor que diz, ou pai, que diz, meu filho não lê, meu filho nunca lê. Não. Se o seu filho abre a internet, lê as notícias que circulam no UOL, ou seja qual for o jornal ou o veículo que passe notícias. Se ele faz isso, se ele assiste um filme legendado, ele gosta de filme legendado, o seu filho está lendo. Gente, a prática da leitura, ela não acontece só em cima do livro. O filme legendado, por exemplo, é uma ótima prática de leitura. Há pessoas que não gostam, porque não gostam de ler. É isso que o Mário Quintana fala. Esse que sabe ler, mas diz que não gosta de ler. Esse é o analfabeto. Você concorda com isso? Então, o que ele quis dizer aqui? Olha, o Mário Quintana, ele já faleceu. Mas a sua ideia continua viva e encontra adeptos em milhares de sites e blogs da internet que falam sobre ler e como é importante ler. Agora imagine que você leu esta frase em um texto de um autor atual com o qual você possa de fato dialogar. Escreva-lhe uma carta manifestando seu ponto de vista sobre esta questão. Tá? Com o auxílio do seu professor, você pode refletir sobre alguns pontos. Não leio porque não gosto e gosto não se discute. A escola e o livro, a leitura por obrigação. Encantamento versus obrigação. Leitura versus outras formas de lazer. Ou seja, eu leio pouco porque existem outras formas de lazer mais interessantes do que a leitura.
Agora, lembrando, gente, eu coloco aqui mais um item. Eu leio, só não leio livros. Eu leio, só não leio livros. Eu leio a minha apostila todos os dias. Eu leio os textos da minha apostila todos os dias, porque eu faço aula. Eu leio na internet todas as notícias do G1, da UOL. Eu gosto de estar por dentro. Eu leio. Eu adoro gibis. Eu leio. Eu assisto filme legendado. Eu leio. Então, eu acrescentaria até aqui. Eu leio, só não leio livros. Tá? Então, vejam. E não tenho tempo, nem todos podem ler porque não têm acesso pleno à educação e à cultura. Eu queria ler esse livro, mas ele é muito caro e não tem biblioteca, na biblioteca. Ou seja, gente, você pode pensar numa série de coisas, mas não adianta pensar em tudo se você não pensar na sua opinião sobre o tema. Pense, reflita. Você acha que o verdadeiro ignorante é aquele que lê, que aprendeu a ler, mas não lê? Você fala, mas Virginia, é impossível, todo mundo lê. Não, não é, gente, impossível. O aluno que não abre a apostila de jeito nenhum para estudar em casa, só abre na escola. Ele lê pouco. O aluno que chega em casa e a internet para ele só serve para jogar online ou para bater papo no WhatsApp. Ele não lê nada. Veja, a leitura aqui, gente, é a leitura com conteúdo. Você fala, mas filme? Filme é conteúdo, sim. É uma história. É um livro em imagens. É um livro, tem começo, meio e fim, é uma narrativa. Por que ele não é? É a mesma coisa que você ler um conto, só que ele está em forma de um filme, por legenda. Não tem nada de... É conteúdo, sim. É cultura. Porque um livro, um filme que você assiste pode servir de argumentação para uma dissertação argumentativa. Digamos que o tema do filme seja Um Grito de Liberdade, por exemplo. Esse filme foi maravilhoso. Ele retrata exatamente o problema do preconceito, da cor, do negro. Se você assistir um filme desse, você pode perfeitamente usá-lo como introdução, né? Início da sua dissertação, ou como argumento. Entenderam? Como exemplo de argumento. Então, gente, o ler, vocês precisam compreender o que é. Todo mundo lê? Sim, mas algumas pessoas leem muito pouco, leem o essencial que a vida oferece, que é a leitura de mensagem de WhatsApp, a leitura de mensagem, de postagem no Facebook, isso é muito pouco. Porque não é uma leitura de conteúdo, entenderam? Tem que ter relevância. Então, pense sobre isso, formule sua tese, argumente, pense em argumentos para a sua tese, tá bom? Gente, deixe-me colocar uma coisinha aqui para vocês. Eu vou inserir hoje no grupo um arquivo sobre dissertação que eu montei para ajudar os alunos que estão começando do 8º ano até o 3º médio. Ele serve para todos. Eu vou utilizar com vocês também em aulas online, certo? Melhor ainda, eu não vou introduzi-lo hoje. Eu vou preparar uma aula falando sobre dissertação, e aí nesta aula eu mostro esse arquivo, envio o arquivo, trabalho online com ele, ou numa videoaula, tá bom? Para nós montarmos a dissertação. Façam essa dissertação e me mandem por e-mail no dia 12. Deixa eu ver se é dia 12 mesmo, deixa eu dar uma olhada no meu calendário aqui. Exatamente, dia 12, tá bom?
Na próxima aula online que nós tivermos, deixe-me tirar daqui, na próxima aula online é quinta-feira, tá? Quinta-feira da semana que vem. Desta semana, vocês já fizeram. Foi sobre aula online, correção de exercício. Tá. Aula online, correção de exercício. Para a próxima aula online, gente, para a semana que vem, eu vou começar a dar o passo a passo da dissertação, tá bom? De uma maneira mais didática, para vocês terem uma base melhor para escrever. Certo, gente? Tá bom? Um beijo grande, fique com Deus. Dia 12 me entregue essa redação, certo? Montar a sua carta, não é dissertação, é montar uma carta argumentativa para um autor qualquer que você tenha visto. Se você não sabe qual autor, invente um, tá bom? A carta é para ele. Beijo, fique com Deus. Tchau.